Explicação do Evangelho de Tomé. Estas são as sentenças ocultas que o Jesus vivo pronunciou e Judas Tomé, o gêmeo, registrou. E ele disse: quem quer que descubra a interpretação destas sentenças não provará a morte. A morte aqui é espiritual, ou seja, a segunda morte eterna. 2 Jesus disse que aquele que procura não deixe de procurar até que encontre. Quando encontrar, ficará perturbado. Quando estiver perturbado, ficará maravilhado e dominará tudo. Não deixar de procurar é não desistir de entender a palavra de Deus. Quando encontrar, ficar maravilhado é saber que tudo foi profetizado no começo nas Escrituras quando as interpretamos como uma parábola ou sonho para descobrir suas profecias ocultas, tendo dessa forma uma prova absoluta de Deus maior do que se vermos com nossos próprios olhos, pois envolve um entendimento lógico. Dominar tudo, entender os mistérios da palavra de Deus e os planos diabólicos dos dominadores deste mundo, discernindo as doutrinas certas e erradas, sabendo até onde é o limite da corrupção. 3. O reino é o entendimento da palavra de Deus dentro dos nossos pensamentos. Se conhecer é entender a palavra de Deus. Ser conhecido é ser batizado no Espírito Santo. Para Deus, pobreza é não entender a palavra de Deus. 4. Uma criancinha de 7 dias é um novo convertido no seu primeiro amor, que entendeu e foi batizado do Espírito Santo, recebendo dons, como o de nova língua, como sinal de discípulo de Cristo. Não hesitar em perguntar sobre o lugar da vida é a pergunta sobre a salvação da vida eterna. Com base nisso, os velhos terão menos conhecimento do que os que nasceram da água da palavra e do Espírito. 5. Conhecer o que está diante da minha face é entender a palavra de Deus, além do mundo visível que reflete o invisível. O oculto é o mundo espiritual à nossa volta, além das mensagens verdadeiras ocultas em parábolas ou enigmas nas palavras de Deus. Tudo vai ser revelado. Porém os interessados receberão a revelação a tempo oportuno da salvação. 6. Seus seguidores perguntaram-lhe e disseram-lhe: quer que jejuemos? Como devemos rezar? Devemos dar esmolas? Que tipo de alimentação devemos observar? Jesus disse: não devem mentir e não devem fazer o que odeiam, porque todas as coisas são desvendadas diante do céu. Pois nada é oculto que não seja revelado, e nada há encoberto que permaneça velado. O jejum, regulamentação sobre comidas e outras ordenanças foram só para o país de Israel no Velho Testamento, servindo como figuras para a pregação do Evangelho pelo mundo, pois os israelitas não tinham o Evangelho de Cristo para praticar nas ruas. Essas práticas litúrgicas não se encaixam no dinamismo do Evangelho, pois ficar um dia inteiro em jejum parado é inútil, tendo a arma na mão. Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. MT 9 2.14-15. Quem faz essas cerimônias litúrgicas é porque Cristo foi tirado deles, mas quem não faz é porque não vê outra coisa mais importante que pregar a palavra nas ruas. E para isso tem que estar bem alimentado, tanto no corpo quanto no entendimento de Cristo, que é a palavra eterna em nós, que não nos foi tirada para termos que jejuar, como no Velho Testamento, que não tinha a luz da palavra. E Jesus, chamando seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. MT 15:32. 7. O leão é o homem rico ou forte. O ser humano comer o leão é o pregador pregar o Evangelho. Se o pregador fizer ele entender, ele se humanizará, repartindo os bens. O tolo que o leão come é o falso pastor que entra no caminho dos ricos políticos ou empresários, para servir ao Deus Mamon, fazendo eles pensarem que são mais poderosos ainda. 8. O pescador sábio é o homem que busca entendimento e salvação para a sua alma. Lançar a sua rede ao mar é lançar o seu entendimento para discernir as doutrinas ou as obras literárias. Os pequenos peixes são as doutrinas, livros e religiões. O peixe grande descoberto é o entendimento da palavra de Deus. Jogar os peixes pequenos de volta ao mar e sem dificuldade escolher o peixe grande é largar as religiões humanas do Deus Mamon para fazer o ID de Cristo nas ruas, sem dinheiro em troca, ou seja, a lavagem do diabo. 9. A semente espalhada é a palavra jogada ao vento pelo mundo. As sementes que caíram pelo caminho e os pássaros vieram e apanharam são aquelas pessoas que pregamos, mas os falsos profetas distorcem a nossa palavra,
tornando infrutífera em almas aquela alma para se tornar frutífera em riquezas materiais. As sementes que caíram na rocha e não criaram raiz no solo e não produziram brotos de grãos são aquelas pessoas que pregamos, mas elas não se interessam em se aprofundar no entendimento da palavra, ficando um religioso ou papagaio, repetindo o que os falsos profetas falam. As sementes que caíram em espinhos e estes as sufocaram e os vermes as devoraram são aquelas pessoas. Maria vai com as outras, fascinadas e cegas pela visão do mundo, possuídas por demônios que devoram o seu entendimento, sendo retardadas mentais e espirituais, que não querem nem ouvir falar de Deus e dispensa a verdade do Evangelho sem dinheiro ou sem comércio ao Deus Mamon. A semente que caiu em solo bom é aquela pessoa que desperta e passa a pregar ao mundo a palavra corretamente, independente de religião, templo, teologia, pastor ou qualquer mirabolância, para viver do Evangelho como se fosse um emprego do reino das trevas. 10 Cristo lançar fogo sobre o mundo e observar até que arde a vinda dele, que trouxe o entendimento da palavra e o batismo com o fogo do Espírito Santo, e no momento ele está intercedendo por nós, até que a terra toda seja avivada com esse fogo, culminando com a sua volta. Individualmente sentimos esse fogo da palavra arder dentro de nós. 11 O céu e o que está acima dele passar fala da eternidade depois que sairmos da gaiola que é este mundo. Os mortos não estão vivos, é os mortos espirituais que não entendem a palavra, mas que parecem estarem vivos por se locomoverem fisicamente. Os vivos não morrerão, é os entendidos da palavra de Deus que alcançarão a vida eterna por pregarem, justamente por entender a palavra. Durante o dia em que comiam o que está morto, vocês o tornaram vivo. É durante o tempo em que tínhamos a oportunidade de pregar ao mundo, tornando alguns conhecedores da palavra de Deus e consequentemente vivos para Deus. Quando estiverem na luz, o que farão? É uma indagação divina. Se iremos pregar com entendimento, ou desprezar a pregação do puro evangelho pelo relâmpago da vida deste mundo. No dia em que eram um, vocês se tornaram dois, e agora o que farão? É uma indagação semelhante à do verso anterior, só que agora ele fala da divisão que nossa vida se tornou em vida carnal e espiritual. Vida carnal é trabalhar para sustentar o corpo e de sua família com o dinheiro, mas vida espiritual é trabalhar para sustentar o seu entendimento e das pessoas do mundo com a palavra de Deus e dons do Espírito Santo, sem salário em dinheiro em troca, nem o que não cabe em seu corpo. Neste caso tem que conciliar as duas vidas, uma não ganha dinheiro e outra não ganha almas entendidas para Deus. 12 Os seguidores disseram a Jesus: sabemos que você nos deixará, quem será nosso líder? Jesus lhes disse: não importa onde estiverem, procurarão Tiago, o justo, em consideração de quem foram criados o céu e a terra. Neste versículo Jesus deixa claro que não temos um lugar como um templo de pedra nem um líder desse lugar, mas o líder é o entendimento correto da palavra de Deus e quem prega correto. Um líder não é o que ganha mais dinheiro ou recebe pagamento do liderado, mas o que ensina como Cristo ensinava a palavra de Deus, sem cobrar nada. Tiago, o justo, representa Cristo e todo aquele que se contenta com o suficiente para sobreviver, priorizando o entendimento da salvação eterna. 13 Aqui Cristo se declara incomparável pelo fato dele ter vindo do céu, acima de qualquer mestre. Cristo dizer que não era mestre de Tomé porque ele bebeu ou se embriagou da fonte borbulhante oferecida é que quem entende o mundo invisível e é batizado no Espírito Santo dos dons espirituais não precisa mais de mestre, pois já chegou ao pleno conhecimento, a estatura de varão perfeito. As 3 sentenças que Cristo falou para Tomé, afastado dos outros, fazem alusão à Trindade: Deus no céu, Deus na terra e Deus no corpo do homem, que os outros discípulos israelitas tinham que denunciar doutrina de pagãos, que quem a ensinasse teria que ser apedrejado pela lei. Então, as 3 sentenças é desdobramento de Deus no plano de salvação do homem, confundido como doutrina pagã da Trindade. As pedras virarem fogo e consumir os apedrejadores é condenação com fogo para quem apedreja o Filho de Deus. As pedras são as leis da velha aliança. As pedras virarem fogo para consumir os adversários é as leis tomarem sentido espiritual depois da ressurreição de Cristo, como por exemplo, a lei do apedrejamento se tornou a lei de Cristo de pregação ao mundo contra o pecado. Matar alguém a pedradas é converter com as doutrinas de Cristo, as quais são fogo consumidor contra os apedrejadores da lei. A lei se transformou em lei de Cristo, que condena quem quer ficar debaixo dela, da velha aliança com Israel. 14 Jesus disse-lhes: se jejuarem, incorrem em pecado, e se orarem, serão condenados, e se derem esmolas, prejudicarão seus espíritos.
Quando forem a qualquer região e andarem pelo campo, quando as pessoas os receberem, comam o que lhes servirem e curem aquelas que estiverem doentes. Pois o que entrar em sua boca não os conspurcará, é o que sai de sua boca que os conspurcará. Neste versículo Jesus fala mais abertamente que jejum, oração e caridade se torna pecado vão e inútil sem o entendimento e a pregação correta da palavra, pois estas coisas não convertem o espírito para dar vida eterna, mas a pregação correta e a ministração dos dons espirituais, sim. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 1 Cor 13:3. Comer de tudo o que as pessoas que nos recebem servem, sem o preconceito da lei de Moisés de alimentos impuros, é não cometer o erro de não dar atenção ao que o outro fala, que não está de acordo com a nossa opinião, mas dialogar com mansidão e respeito, sem dar as costas, ou sem tapar os ouvidos, mesmo que seja uma grave heresia, pois o debate franco de ideias, com respeito, mas sem omitir a verdade, é um sacrifício agradável a Deus. O culto racional, com base nisso, não é o que ouvimos que nos contamina, mas o que pregamos e achamos certo. As velhas opiniões formadas de quase tudo, sem o novo entendimento revelado por Cristo. 15 Jesus dizer que quando virem alguém que não nasceu de mulher, prostrarem e adorarem, pois este é o seu pai, fala daquele irmão, com o tio, que nasceu da água e do Espírito, ou seja, do entendimento das Escrituras e do poder de Deus. Adorar e prostrar não é o irmão carnal, mas ao Deus que está nele, pois quando adoramos a Deus, todos que nasceram de novo recebem adoração também, pois somos um com o Pai. Esta adoração é alegria e admiração por um novo nascimento, pois este bebê tem potencial para ser um pai da fé de muitos. 16 A guerra que Cristo trouxe é a do desentendimento religioso familiar por causa da dificuldade em entender a palavra de Deus, devido a ela ser contra o que o homem mais almeja, riqueza e poder humano de fascinação. 17 O que Jesus deu que nenhum olho viu, o que o ouvido não ouviu e que não manifestou no coração do homem é a revelação dos enigmas da palavra de Deus que provam a existência e o poder de Deus de revelar e fazer acontecer no futuro, além da experimentação dos poderes dos dons espirituais sobre demônios e doenças para quem crer. 18 Os seguidores de Jesus perguntaram sobre o fim deles, mas Jesus disse que o fim deles será como o começo. Se eles nasceram da carne e permanecerem na carne se perderá, mas se nasceram do Espírito e permaneceram nele, viverá. Então Cristo, a palavra viva, é o princípio e o fim. Quem está nele já está no fim, ou seja, na vida eterna pela fé criada do entendimento da palavra e experimentação do poder espiritual de Deus. 19 Jesus disse: Feliz aquele que existiu antes de existir é aquele que nasce de novo da palavra e do poder de Deus neste mundo, para existir eternamente no mundo real e posterior à morte física, pois para Deus só existe quem encontrou Cristo verdadeiramente, e só vai existir na eternidade quem passou a existir do entendimento da palavra neste mundo, ou seja, para existir lá tem que existir para Deus aqui. As pedras que servem os seguidores de Cristo são suas palavras e doutrinas. Pois para vocês há 5 árvores no paraíso, elas não se modificam, seja no verão, seja no inverno, e suas folhas não caem. Quem quer que as conheça não provará a morte. As 5 árvores é Cristo, a palavra eterna de Deus. Elas não se modificarem fala do caráter imutável da palavra de Deus, independente de forças externas de anjos ou homens, obedientes ou desobedientes, representados pelo verão ou inverno. As folhas não caírem e nenhuma profecia do Espírito de Cristo deixar de se cumprir. O número 5 sintoniza com as 5 percepções espirituais produzidas pela palavra de Deus, a vida eterna, em nós ainda aqui neste mundo. A visão é o entendimento da palavra e noção do reino espiritual. A audição é a prática da obediência ao ide de pregar ao mundo de Cristo. O olfato é o discernimento espiritual de espíritos e doutrinas pregadas ou ordenadas. Paladar é a sensação de alegria por entender e fazer outros entenderem a palavra, a Cristo. Alívio da pressão do dever cumprido da vontade de Deus e, sobretudo, certeza da salvação eterna pela fé do entendimento de Cristo. Tato está mais relacionado com o batismo no Espírito Santo e seus dons. Neste caso, uma visão, falar novas línguas e outras manifestações ou contatos com espíritos é um tato-sexo espiritual. Essas 5 árvores no paraíso fazem referência aos 5 pactos de Cristo com a humanidade: pacto com Adão no Éden, pacto com Noé na região montanhosa de Ararat, pacto com Abraão em Canaã,
pacto com Moisés em Horebe e pacto com Jesus na cruz no Gólgota. Essas 5 árvores no paraíso correspondem também às 5 pedras que Davi pegou no ribeiro e colocou no saco de pastor para usar com a funda. A pedra que acertou o gigante filisteu na testa é a Cristo, que também com o seu reino e sopro fará desaparecer o anticristo na sua volta. Essas árvores fazem alusão também aos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, os quais são ricos em alegorias ocultas que predestinam o futuro, as quais são os frutos de alimentação da fé do entendimento da alma eterna. 20 A semente de mostarda que se assemelha com o reino de Deus é Cristo, a palavra. Ela ser a menor de todas as sementes fala da pobreza material e da menor religião surgida depois das outras. A semente cair em solo preparado fala da vinda de Cristo ao mundo preparada no seu entendimento pelas profecias do Espírito de Cristo nos profetas. O entendimento do mundo é o solo preparado pelas profecias. A planta a se tornar grande a ponto de servir de abrigo para as aves do céu é o entendimento da palavra de Deus e o batismo do seu Espírito enchendo a terra como as águas cobrem o mar. As aves do céu sendo aninhadas na árvore adulta podem ser as doutrinas de Cristo sendo abrigadas na compreensão dos últimos povos. 21 Maria disse a Jesus, seus seguidores se assemelham com o quê? Disse ele, são como criancinhas que vivem em um campo que não é delas. Quando os proprietários do campo chegarem, eles dirão, devolvam-nos nosso campo. Elas tiram suas roupas na frente deles a fim de devolvê-lo para eles e lhes entregam seu campo. As criancinhas são as pessoas do mundo. Os proprietários são os anjos de Deus requerendo as almas dos homens. Tirar a roupa na frente dos proprietários é a morte do corpo que se separa da alma. Devolver a roupa e o campo é devolver o corpo físico e o seu espaço nessa terra, ambos sendo pó. Pela razão de não sermos donos deste mundo, nem da vida eterna, temos que ficar alertas para que ninguém nos roube esta vida eterna que será requerida pelo seu dono. A vida eterna é o entendimento de Deus em Cristo. O dono da casa saber que o ladrão está vindo e ficar alerta é a pessoa analisar cuidadosamente a palavra de Deus para que ninguém o engane e ele perca o mais importante da vida, a vida eterna. O nosso maior bem que o ladrão quer roubar é o nosso entendimento da vida eterna. O ladrão é o falso pastor que quer nossos bens em nome de Deus, e para isso ele rouba o nosso entendimento de salvação. Se fosse só o prejuízo material ainda ia, mas o pior é o prejuízo eterno de condenação no inferno. Ficar alerta contra o mundo e armar-nos de grande força contra os assaltantes que querem encontrar um meio de chegar até nós a entender a palavra de Cristo e ser batizado no Espírito. Por isso que está escrito que devemos ter entre nós uma pessoa que compreenda. Essa pessoa que compreenda não é a que pensamos ser, como os pastores e padres que estudaram na faculdade do mundo, pois se eles compreendessem não seriam o que são, nem estariam em uma organização documentada, mas seriam uma pessoa ensinada pelo Espírito de Deus, que prega pela fé em qualquer lugar público, mas nunca por dinheiro num banco de arrecadação. Quando a safra amadureceu, e a pessoa veio rapidamente com a foice na mão e acolheu a morte. Quem não tiver o entendimento correto da palavra no seu espírito será considerado fruto podre. Quanto mais rico o material, mais podre. 22 Jesus viu algumas criancinhas. Disse ele a seus seguidores, essas crianças são como aqueles que entram no reino. Como vamos nos tornar como crianças para entrar no reino eterno? O único jeito é entender os mistérios da palavra de Deus e ser batizado no seu espírito para manifestar algum dom sobrecomum. Mais à frente Cristo explica como é se tornar criança para ser um cidadão do reino de Deus. Criança para Deus é deixar a hipocrisia, sendo transparente e humilde para reconhecer que todos são iguais diante de Deus. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. GL 3:2.26-28. 23 Jesus disse, eu os escolherei, um dentre 1000 e 2 dentre 10.000, e eles permanecerão como um só. Neste versículo Cristo fala da organização do seu reino devido ao entendimento da palavra. Se os escolhidos são os entendidos da palavra inspirados por Deus, então o exército já está capacitado e treinado para trabalhar como um só homem. Mesmo estando espalhados pelo mundo todo e separados pelos muros das línguas estranhas de comunicação, eles se entenderão e não se desligarão em desarmonia e dissintonia, porque é Deus que os organiza, não o mundo com dinheiro. 24 Neste versículo Cristo declara o lugar exato onde ele está. Ele está no entendimento correto de Deus e da vida na mente dos entendidos que nasceram da palavra,
o qual é a única luz do mundo, se não a prega ou brilha, se faz de trevas. 25 Jesus disse: ame seu irmão como sua alma, proteja essa pessoa como a pupila de seu olho. Você deve proceder dessa forma porque Deus protege os seus dessa forma, caso contrário você não é de Deus. A melhor maneira de proteger ou amar alguém é pregar a verdade de Deus para essa pessoa, pois só o entendimento e o batismo no Espírito salva. 26 Este versículo fala do cisco que apontamos no olho do irmão, mas não vemos para tirar a trave que está no nosso olho. Tirando a trave do nosso olho, então teremos visão para tirar o cisco do olho do irmão. A trave é a religiosidade, ou seja, a religião comercializada pelo Deus Mamon que embriaga o mundo com a sua doutrina de sobrevivência. O cisco é o pecado comum da sociedade, como fumar, mentir, fazer certas coisas no trabalho que está fora do contrato para ganhar mais, etc. Então, o maior inimigo para a salvação do homem é a falsa religião, que aqui no Brasil está cheio. As próprias placas com os seus nomes testificam que elas têm a marca da besta na testa, a prostituta montada numa besta nas profecias apocalípticas. 27 Se não jejuarem do mundo, vocês não encontrarão o reino. Se não observarem o sabá como sabá, não verão o Pai. Jejuar do mundo é não entrar na onda de riqueza e ostentação, mas viver na simplicidade com contentamento, sabendo que Cristo pôs um limite e temos que respeitar, através da sabedoria do limite, se quisermos ser salvos. Dessa forma encontraremos o reino, o qual é o entendimento da palavra de Deus pelos sonhos dele revelados a nós pelos nossos sonhos. Observar o sabá como sabá é observar como ele é na realidade, a vida ou o descanso eterno, pois como os israelitas observam outras seitas como adventistas do sétimo dia, é-se usado um espaço de tempo limitado deste mundo, o qual é figura do real, mas Cristo veio acabar com as sombras e estabelecer o eterno. Cristo é o nosso sábado, o nosso descanso espiritual. Nele encontramos descanso para nossas almas. A maneira certa de guardar o sábado é obedecendo o único mandamento de Cristo, pregar a verdade, anunciando o descanso eterno para quem nasce de novo pelo entendimento da verdade e do Espírito de Deus. Só dessa forma veremos o Pai, e já o temos visto, se é que realmente nascemos de novo. Quem guarda um sábado como um dia do mundo nega a Cristo e comete um fatal pecado, falta de entendimento. 28 Cristo dizer que permaneceu no meio do mundo e em carne apareceu para eles é a verdade de que ele era o único nascido de mulher que já existia anteriormente na eternidade. Ele encontrar todos embriagados e nenhum sedento é a limitação e fascinação dos homens por este mundo que ofusca o interesse pelas respostas dos ministérios ocultos da vida. A alma de Cristo pode ser pelos filhos dos homens por estarem cegos é a morte de Cristo na cruz para os resgatar da cegueira espiritual pela visão do entendimento da palavra. Os homens vierem ao mundo vazios e procurarem sair vazios é a ausência de entendimento de Deus e a sua falta de interesse por ele quando buscam incansavelmente por status e riquezas, por acharem que essa vida acaba aqui, no seu esquecimento que um dia vão morrer, no engano que nascerá num outro dia em algum lugar distante e escapará do juízo justo, fazendo da morte a sua aliada. A embriaguez é o engano das falsas religiões. Quando se livrarem do seu vinho então se arrependerão no juízo final na condenação eterna ou no entendimento da palavra e do Espírito ainda que neste mundo para a salvação eterna. 29 Como Deus está sempre procurando equilibrar as coisas para não haver invejas e desejo amargo de ser o maior, Ele criou o homem da palavra. Agora, em Cristo, Ele cria a palavra do homem, o Evangelho que pregamos e com ele criamos o mundo vindouro. A maravilha de como esta grande riqueza veio a estar nessa imensa pobreza é de como a morte eterna pode desprezar a vida eterna e ainda assim ela quis se propagar para ser ridicularizada, cuspida, enxovalhada, rejeitada e dispensada como vermes, e mesmo passando por isso por algum momento, nunca perdeu o seu brilho. 30 Jesus disse, onde há 3 divindades, elas são divinas, onde há 2 ou uma, estou com esta. Nesta passagem Cristo não descarta vários deuses, porém assume que o único Deus não é isolado, mas é um com as suas criaturas, pois nelas vive pela sua palavra, o ela de amor. Com estas palavras Cristo não deu razão a ninguém quanto à natureza de Deus, nem a judeus nem a gregos. 31 Profeta não é aceitável na própria aldeia do profeta é que a nação dos profetas messiânicos não aceitou aquele que é o espírito dos profetas. Um médico não curar aqueles que conhecem o médico é Cristo não poder fazer o seu povo entender a verdade. 32 Jesus disse, uma cidade construída sobre alta montanha e fortificada não pode cair,
nem pode estar oculta. Esta cidade é o Evangelho de Cristo construído sobre Deus, mas as falsas religiões sustentadas por dinheiro que parecem estar de pé e manifestadas são apenas trevas que só servem de tropeço no caminho. 33 O que ouvirem em seu ouvido é revelação do Espírito Santo do significado das parábolas e das histórias alegóricas inspiradas pelo Espírito de Deus. Proclamar do seu telhado no outro ouvido é divulgar o que está oculto na palavra de Deus para que tenha entendimento e haja salvação. Ninguém oculta a luz porque ela ilumina. É palavra de Deus que deve ser divulgada para que haja salvação, quer queiram ou não. 34 Uma pessoa cega conduzir outro cego e ambos caírem num buraco. As religiões humanas conduzirem o mundo para o inferno eterno. 35 Você não poder entrar na casa do forte e retirá-lo à força sem amarrar suas mãos aos falsos profetas que amarram a mão direita do entendimento da palavra e a mão esquerda das finanças das pessoas para roubar, matar e destruir a casa espiritual dessa pessoa, tornando a pessoa iludida e infrutífera em almas para Deus. Muitos em libertação amarram o demônio em nome de Jesus e até ele se submete, mas não têm visão espiritual ou entendimento da palavra para verem que estão amarrados pelos seus falsos pastores que se submeteram. 36 Jesus disse: Não se preocupe, da manhã até a noite e da noite até a manhã, com o que vestirá. Da manhã até a noite faz alusão ao Velho Testamento e da noite até a manhã é o Novo Testamento. Não se preocupar com o que vestir nestes dois períodos é saber que Deus providenciou cobertura de pecados e vestes de justiça em todos os períodos pela manifestação de sua palavra de várias formas. 37 Jesus aparecer para eles quando se desnudarem e sem vergonha pisarem em suas roupas como crianças a se despir de sua glória profissional ou seu status para pregar o Evangelho de Cristo nas ruas como um andarilho. Verem o Filho daquele que vive e não terem medo entender as palavras de Deus e experimentar os prodígios dos dons espirituais na salvação das almas. 38 Jesus dizer que adoram ouvir suas palavras, que no mundo nunca teve igual, mas que chegará o dia em que não encontrarão mais. Faz referência à sua presença física que perderam com a sua morte, mas que serve como parábola para nós de hoje que temos a sua presença espiritual através do entendimento de sua palavra revelada, registrada em letra. Isso é um alerta para o mundo que ouve as suas palavras, mas não se converte por não se aprofundar nelas, fazendo pouco caso, mas depois de sua morte procurarão a salvação, mas será tarde demais. Abraão, porém, disse ao rico depois de morto: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eles C 16 e 31. 39 Os fariseus que escondem a chave do conhecimento, não entram e nem deixam os outros entrarem são os falsos mestres de hoje que com o seu ilusionismo sensual confunde a palavra de Deus para adorar as riquezas do Deus Mamon. Ser astuto quanto às cobras é ser automático para fugir de suas investidas mortais. Ser inocente como pombas é não fazer muito alarde para não nos tornarmos presa fácil da perseguição religiosa. 40 Videira fraca plantada longe do Pai que será arrancada pela raiz são todas as falsas religiões que servem o Deus Mamon pelo comércio do nome de Deus, sua palavra. 41 A lei do mundo é quem tem muito dinheiro receberá mais, mas quem tem pouco perderá o que tem. Como reflexo, a lei do mundo espiritual é quem tem pouco entendimento esquecerá o pouco que tem, mas quem tem muito entendimento alcançará mais revelação ainda, que nem imaginava. 42 Jesus dizer para sermos transeuntes é que os religiosos ou os operários sempre passam pelo mesmo caminho em dia e hora marcada para ir ao templo ou ao trabalho sem perigo de perseguição religiosa, mas os discípulos de Cristo têm a ordem de pregar ao mundo, percorrendo as ruas, como a dada a Abraão de ir para uma terra distante sem direção prévia. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Mt 10 e 23. 43 Seus seguidores disseram-lhe: Quem é o Senhor para nos dizer estas coisas? Jesus responder que eles não sabiam quem ele era pelo que dizia a eles é que conhecemos a Deus pelo entendimento de sua palavra revelada e pela experimentação do poder de seus dons espirituais. Dizer que eles são como os judeus que gostam da árvore, mas odeiam o seu fruto ou vice-versa é que eles amavam o sistema de rituais da lei porque eles davam vantagens financeiras, mas odiavam aquilo para o que todos os rituais e alegorias apontavam, Cristo, a salvação eterna. 44 Neste versículo Jesus afirma que somente a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão.
Isso porque o Espírito Santo tem contato direto com o homem desde o dia de Pentecoste pelo batismo dos dons espirituais. Por isso nos convence do pecado, da salvação eterna e da condenação eterna. Quem o afronta, o maligno toma conta. Assim como ninguém sabe quem será salvo, assim também só o Espírito de Deus sabe quem ultrapassou o limite de pecado para já estar condenado com essa blasfêmia ainda vivo fisicamente aqui nesta terra. Este pecado de blasfêmia geralmente não se manifesta, mas é uma incredulidade inata da pessoa. As palavras em casos muito raros nem sempre condizem com o coração. 45 uvas não serem colhidas de árvores com espinhos nem figos dos cardos é que almas convertidas pelo entendimento e experimentação dos dons espirituais não são resultado do ensinamento dos falsos mestres que só pensam nas coisas terrestres dominadas pelo Deus Mamon. Uma pessoa boa produzir o bem a partir do seu depósito é o Filho de Cristo pregar a doutrina certa do seu entendimento iluminado pelo Espírito. Uma pessoa má produzir coisas más a partir do corrompido depósito do coração é o falso profeta impor negócios de corrupção material em nome de Cristo de seu entendimento comercial. Produzir coisas más da abundância do seu coração é pregar a doutrina da prosperidade financeira em nome do Filho de Deus. 46 Jesus dizer que de Adão até João Batista nunca houve um homem nascido de mulher tão grande quanto João Batista, que apesar dele ser o último homem escolhido por Deus para um propósito no Velho Testamento, ele teve o privilégio que muitos do passado quiseram ter de participar de um ritual com aquele para o qual todos os rituais do Velho Testamento da lei apontavam, sendo ele a representação do Espírito Santo que batiza a sua igreja do mundo, que naquela novela era representada por Cristo em sua humildade, como exemplo a seguir pela igreja. Tomé detalhará acertadamente em seu evangelho que Cristo disse que quem se tornar como uma criança conhecerá o reino de Deus e se tornará maior que João Batista, que os homens espirituais que agradam a Deus e são considerados seus filhos só vieram a existir no mundo depois da ressurreição de Cristo e do dia de Pentecostes, quando foi derramado o Espírito e seus dons espirituais, evento representado pelo ritual do batismo de Cristo por João Batista no Rio Jordão, marcando a previsão do fim dos rituais depois da ressurreição de Cristo. 47 Cristo dizer que uma pessoa não pode montar 2 cavalos e curvar 2 arcos é que não podemos caminhar para o céu apoiados no Velho e no Novo Testamento, usando as 2 armas de estratégias divinas de salvação para Israel carnal e a igreja atual. Um servidor não poder servir a 2 senhores porque honrará um e ofenderá um outro é que não podemos servir a Cristo obedecendo às ordens de Moisés para Israel, como dízimos, guarda de dias e outros rituais em troca de domínio mundial pela riqueza. Ninguém beber vinho envelhecido e imediatamente desejar beber vinho novo é que ninguém que participava da lei do Israel antigo aceitou sem resistência as palavras de Cristo. O vinho novo não ser posto em odres envelhecidos, ou estes poderem quebrar é que as doutrinas de Cristo não entravam na mente dos fariseus, caso contrário eles teriam que ser quebrados como vaso para nascerem de novo da palavra de Cristo. Vinho envelhecido não ser posto em odres novos, ou o vinho poderá estragar é que a doutrina da lei para Israel pregada na falsa igreja atual se tornou estragada. Rituais alegóricos em troca da riqueza mundial, dízimo em dinheiro inventado, guarda de dias, jejum e outros rituais. Um pano velho não ser costurado em uma roupa nova, pois irá haver um rasgão é o rombo da corrupção financeira que a igreja se transformou por misturarem o Velho com o Novo Testamento para atender aos seus interesses de lucros materiais. 48 Jesus disse, se 2 fazem as pazes entre si em uma mesma casa, dirão à montanha, mova-se, e ela se moverá. Os 2 em uma mesma casa são as 2 propensões do indivíduo, espiritual e carnal. Fazer as pazes seria o desejo carnal se render ao espiritual, ou vice-versa. Mover montanhas é fazer milagres impossíveis à lei física, ou seja, é quebrá-la na realização do impossível, descobrindo uma lei superior. 49 Os sozinhos escolhidos que são felizes são aqueles que nasceram da palavra e dos dons sobrenaturais, pois o nascer de novo é uma experiência individual, a salvação é individual. Andar sozinho nas ruas pregando para as pessoas é prova de salvação. Mas se reunir no templo de religiões prostitutas para Deus é vício para condenação eterna com fogo. O reino é o entendimento da palavra e a experiência dos dons sobrecomuns. Vir do reino e se tornar para ele é nascer da semente celestial e se tornar para o céu eterno. 50 A luz é Cristo e o lugar de onde ela surgiu é o céu ou a boca da palavra de Deus. Vir da luz e do lugar onde ela surgiu e se estabeleceu por si a vir do entendimento da palavra e do batismo com o Espírito dos dons sobrenaturais.
se estabelecer e aparecer em sua imagem é Cristo cumprir suas palavras proféticas via profetas antigos e aparecer em corpo físico no mundo. Cristo nos manda dizer que não somos a luz, mas que somos escolhidos dela e que toda a glória pertence a Deus para a paz controlar tudo. Cristo dizer para respondermos que a evidência do Pai em nós é o movimento e o repouso é que o movimento representa a missão do Evangelho e a busca pela verdade no bom combate do debate da palavra e o descanso é o batismo no Espírito Santo nos dons espirituais que provam milagrosamente o descanso eterno. 51 Seus seguidores disseram-lhe, quando o repouso para os mortos ocorrerá e quando virá o mundo novo? Ele lhes disse, o que vocês esperam já veio, mas vocês não o conhecem. O repouso e o sábado é Cristo. Mas não conheceram porque lhes faltavam as duas coisas mais importantes para a salvação, entendimento e o batismo do Espírito. 52 Seus seguidores disseram-lhe, 24 profetas falaram em Israel, e todos falaram de você. Ele lhes disse, vocês desconsideraram quem está vivo em sua presença e falaram dos mortos. Eles menosprezavam Cristo vivo na frente deles e honravam os profetas que morreram porque não sabiam que Cristo era o Espírito da palavra na boca dos profetas, encarnado na frente deles, e os profetas meros instrumentos do Deus que estava diante deles. 53 Seus seguidores disseram-lhe, a circuncisão é útil ou não? Ele lhes disse, se fosse útil, os pais das crianças as teriam produzido já circuncidadas em suas mães. A verdadeira circuncisão no espírito tornou-se valiosa em todos os aspectos. Inútil é tudo o que o homem pode fazer em relação ao seu corpo ou ao mundo. Útil é somente a pregação do Evangelho através da verdadeira circuncisão, entendimento da palavra e o batismo nos dons do Espírito, do qual a circuncisão do prepúcio era figura simbólica, abolida na ressurreição de Cristo. 54 Jesus disse, felizes os pobres, pois de vocês é o reino do céu. Os pobres materiais têm mais chances de achar o entendimento da palavra de Deus do que os ricos deste mundo, pois esta riqueza celestial mora perto da pobreza mundial. O reino do céu é o entendimento de Deus e é presenteado aos pobres, Cristo Jesus. 55 Cristo dizer que quem não odiar parente chegado não pode ser seu seguidor é que por mais que queira o melhor para nós, não tem sabedoria para escolher o que dá vida eterna, e quer nos forçar a se submeter debaixo da escravidão deste mundo. O status. Cristo dizer que quem não carregar a cruz como ele carregou não é digno dele é quem não pregar o Evangelho como ele pregou, sem dinheiro em troca. Carregar a cruz é pregar o Evangelho nas ruas, derramando o sangue da palavra do Evangelho, exposto às zombarias, humilhações e a críticas destrutivas. 56 Jesus dizer que quem chegar a conhecer este mundo descobria uma carcaça e que este mundo é apenas uma casca, da qual a fruta é o mundo invisível. O mundo não ser digno dessa pessoa que descobriu essa carcaça é que o mundo é mau e tem a tendência, predisposição inata em seguir a besta. 57 A pessoa que tinha boa semente é Cristo que trouxe a verdade. O inimigo que veio à noite e semeou ervas daninhas entre a boa semente é o anticristo que aproveitou a escuridão do entendimento do mundo e inventou suas próprias doutrinas para satisfazer seus interesses. A pessoa que não deixou arrancarem as ervas daninhas para não correr o risco de arrancar com elas também o trigo faz alusão a Cristo que aboliu a pena de morte para o pecado. Esperar o dia da colheita para que a erva daninha fique evidente e seja arrancada e queimada. Esperar o dia do juízo final quando tudo oculto será revelado. 58 Feliz a pessoa que trabalhou muito e encontrou a vida é a pessoa que pregou a verdade por toda a sua vida nos lugares públicos, gritando e andando, pois nos templos religiosos com CNPJ não se permite pregar a verdade. 59 Jesus disse, olhem para aquele que vive enquanto vocês viverem, ou podem morrer e então tentar ver aquele que vive, e não conseguiram vê-lo. Olhar para aquele que vive enquanto vivemos é nunca esquecer o entendimento enquanto entendemos. Morrer e então tentar ver o vivo e não conseguir mais é esquecer a verdade e não conseguir mais lembrar. Com essas palavras Cristo afirma que podemos perder o entendimento, ou seja, a salvação eterna. 61 Samaritano levando um cordeiro e indo para a Judéia. Os falsos profetas ou os fariseus dos dias de hoje que arrastam multidões. O homem perto do cordeiro que podia matá-lo e comê-lo é os falsos profetas que podem ensinar errado a palavra de Deus para explorar os desentendimentos pelo nome de Deus. O homem não poder comer o cordeiro enquanto ele estiver vivo, mas somente depois que ele virar carcaça. Aos falsos profetas não poderem explorar física e mentalmente as pessoas enquanto não fazerem elas acreditarem por uma lavagem cerebral que a sua mentira é verdade.
Só um morto pode ser comido, só um desentendido pode ser enganado e arrastado para o inferno eterno. Procurarem um lugar para repousarem para não tornarem-se uma carcaça e serem comidos é procurar entender as doutrinas de Cristo para encontrar um oásis no deserto da confusão intelectual e não ser prejudicado financeiramente e, sobretudo, ser condenado eternamente no inferno de fogo eterno. 61. Dois descansarão em um leito, um morrerá e o outro viverá. A ressurreição dos mortos deitados neste mundo em que um grupo vai viver, o outro vai morrer para sempre. Salomé disse: quem é você? Você subiu ao meu leito e comeu de minha mesa como se fosse de alguém. Cristo é um mistério que desperta indagação, pois sendo dono de tudo, veio ao leito deste mundo, ganhou almas para saciar a sua fome, mas disse que o mundo é de Satanás. Cristo afirmar que vem do quinteiro aqui no céu, na presença de Deus não há discórdia e brigas mortais de facções. Salomé representa o mundo e se declara seguidor de Cristo. Por esta razão concorda que o inteiro é luz e o dividido, escuridão. Com base nisso o céu é inteiro e o mundo é dividido em bons e maus. 62. Os dignos aos quais Cristo desvenda os seus mistérios são os que abominam a riqueza ou ganho da máfia do sistema religioso. Esses são os que não deixam que a sua mão esquerda saiba o que a sua direita está fazendo. A mão esquerda é trabalho mundano em troca de dinheiro e a mão direita trabalho espiritual em troca de entendimento e almas para Deus. A mão esquerda saber o que a direita está fazendo é aceitar dinheiro em troca da pregação do Evangelho, ou seja, pega o dinheiro com a esquerda ao invés das almas entendidas para Deus com a mão direita. O que a mão direita faz, a esquerda rouba, tornando um trabalho inútil para Deus e podre de riquezas corruptíveis. 63. O homem rico que pensou em fazer uma plantação e encher os seus celeiros, mas que naquela mesma noite ele morreu. É os falsos pastores que com o seu entendimento da palavra de Deus imaginam encher as suas igrejas de ovelhas, mas como eles pensam em gastar o seu ganho com a satisfação da carne ao invés da satisfação do espírito pelo entendimento de Deus, eles estão mortos espirituais. Fico alerta, a riqueza material não é nada diante do entendimento que gera fé em Deus, ou seja, a prova de Deus. 64. O homem que prepara um jantar e recebe convidados enviando seu criado é Cristo. O jantar são as suas doutrinas e o seu reino. Os compradores e comerciantes que inventam desculpas para não ir ao jantar por causa dos seus negócios são os falsos pastores que inventam heresias para não aceitarem as doutrinas de Cristo contra o Deus Mamon. Todos poderem entrar nos lugares do seu Pai, exceto os compradores e comerciantes, é que os que comercializam o Evangelho de Cristo ficarão de fora. 65. O homem que tinha um vinhedo e o alugou a alguns agricultores para que cuidassem e viesse arrecadar deles a produção do vinhedo é Cristo, a palavra de Deus. O vinhedo é o Evangelho ou Cristo. Os agricultores são os que usam o nome de Deus ou a palavra para viver do Evangelho. O criado enviado para cobrar dos agricultores a produção do vinhedo é o profeta de Deus enviado para pregar corretamente que pastor não recebe salário. Caso contrário não poderá fazer as almas entenderam e serem libertas como frutos para Deus. Os dois criados antes do filho podem fazer alusão a dois períodos históricos, antes e depois do dilúvio. Enviar o filho é enviar a pessoa do Espírito Santo para que toque no coração deles ao ouvir a verdade no agora, no tempo da graça. Matar o filho porque era o herdeiro do vinhedo é matar ou adulterar as doutrinas de Cristo pensando em herdar as riquezas deste evangelho invadido, ou seja, já receberam a sua recompensa e não herdarão a vida eterna. 66. Mostrar para Cristo a pedra que os construtores rejeitaram é mostrar para o mundo quem é Cristo. Os construtores rejeitarem é o mundo rejeitar a Cristo. Rejeita porque Cristo é contra o que ele mais ama e não sabe viver sem riqueza e o poder da atração carnal. A pedra angular é o entendimento de Deus, a base de tudo. Se entende jogo que pesa do barco ao mar, o dinheiro sem o limite de Cristo. 67. Jesus disse: quem conhece tudo, mas está desprovido em si, está absolutamente desprovido. Conhecer tudo é o conhecimento deste mundo. Está desprovido em si a não se conhecer, ou seja, não entender a palavra de Deus. Assim como o conhecimento do mundo não serve como alimento para sustentar o corpo, assim também não providencia a vida eterna ao espírito. 68. Felizes são aqueles que são odiados e perseguidos em todos os lugares sem exceção é que os verdadeiros crentes pregam em todos os lugares a palavra que o mundo odeia e não ficam indo no mesmo lugar programado em quatro paredes, e por isso ganharão ainda aqui no mundo, e depois, a felicidade da vida eterna. 69. Cristo dizer que felizes são aqueles que foram perseguidos em seus corações,
que isso mostra que eles chegaram a conhecer o Pai, é que esses conhecedores enfrentarão os leões dos falsos profetas dominadores do mundo religioso, mas no final alcançarão o galardão em almas entendidas para Deus. Felizes aqueles que são famintos, que o estômago da pessoa em privação possa ser satisfeito. É que aqueles que são fascinados e incansáveis em procurar saber os mistérios e respostas da vida alcançarão as descobertas nas palavras de Cristo. Nada ficará sem resposta ou oculto. 70 O que temos dentro de nós é a essência de Deus, ou seja, a sua palavra, e se nós a expusermos sem vergonha teremos a salvação eterna. Mas se não tivermos isto dentro de nós, o que não temos dentro de nós, ou seja, o entendimento de Deus, nos matará para sempre. 71 Jesus dizer que destruirá esta casa e ninguém será capaz de reconstruí-la se referindo a várias coisas que ele destruiria, mas principalmente a lei de Moisés com seus mandamentos e rituais e todas as falsas religiões derivadas e faccionadas. Observação: embora o homem force a barra querendo levar à frente o que Cristo destruiu, todos aqueles que alcançarem o entendimento da palavra verá a mortal maldição que é considerar de pé ou reconstruir materialmente o que Cristo derrubou, pois espiritualmente entendimento e verdade não poderá nunca mais levantar o que ele derrubou. Então, todas as religiões humanas confederadas com CNPJ, sustentadas por dinheiro e consequentemente pelo engano e ignorância da palavra de Deus, estão destruídas diante da palavra verdadeira de Cristo. 72 Cristo não se intrometeu em causas políticas ou familiares para dividir posses e perguntou aos seus discípulos: quem me fez um divisor? Não sou um divisor, sou. Cristo fez essas perguntas para sondar se os seus discípulos sabiam quem ele era realmente. Ele não era um divisor de autoridade deste mundo, mas um divisor temporal na história mundial, e no final ele vai dividir a herança dos bons e dos maus para sempre. 73 Jesus disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então peçam ao Senhor para enviar trabalhadores para a colheita. A colheita nada mais é do que a obra de Deus do Evangelho de ensinar a palavra de Deus para as pessoas, fazendo-as entenderem e consequentemente colher essas almas como frutos para a salvação eterna. Os trabalhadores serem poucos é que poucos entendem a palavra e se dispõem a pregar somente pela fé do entendimento, e se é por fé, não poderá ser por dinheiro, salário ou qualquer coisa que pode ser levada em bolsa ou colocada no banco. A nossa obra é espiritual e o nosso salário também é, e o que nos é permitido Deus nos acrescentará nesse deserto milagrosamente como providência, saúde, disposição, entendimento, fé e milagres nunca faltarão. Isso sim é o melhor desta terra. Pedir ao Senhor para enviar trabalhadores para a sua colheita não é orar em vão sem entendimento e fé, mas pregar, fazer as almas entenderem e automaticamente elas pregarão, pois quem não prega nos locais públicos não entende, e quem prega nos púlpitos segundo as denominações religiosas, entende menos ainda. É o espírito do anticristo e do falso profeta destruído pelo sopro da boca de Cristo, como esses escritos aqui. 74 Ele disse: Senhor, há muitos em torno da vasilha de beber, mas nada há no poço. Esses em torno da vasilha de beber são os que enchem os templos do sistema religioso do homem. Nada há no poço é que o coração ou a mente desses falsos pastores está vazia da palavra de Deus de salvação eterna. Há somente o interesse em satisfazer a carne com dinheiro e beleza atraente. 75 Jesus disse: há muitos que permanecem à porta, mas aqueles que estão sós entrarão no cômodo nupcial. Esses muitos que permanecem na porta, igualmente os muitos em torno da vasilha de beber, são aqueles que fazem parte das confederações humanas organizadas pelo poder do dinheiro e do governo. Esses que estão a sós que entrarão no cômodo nupcial são os escolhidos de Deus que passaram a entender a sua palavra e a usar os dons espirituais do batismo no Espírito Santo, espalhados por todos os povos, línguas e nações, mas unidos em amor, e não por associações mundanas com CNPJ, tendo um líder assalariado por dízimos, ainda baseadas no Velho Testamento de rituais inúteis para a obra do Evangelho de Cristo de pregação e entendimento para a salvação eterna. Esses que pregam sós e entraram no cômodo nupcial são os salvos que entrarão na vida eterna celestial. Reuniões programadas podem até ter, mas desde que seja tudo gratuito sem arrecadação para comprar nada, seria o mesmo que adorar o Deus Mamon.
76 O comerciante que vendeu toda a sua mercadoria para comprar a pérola é aquele homem rico que, ao entender a palavra de Deus e os dons espirituais do batismo do Espírito Santo, começa a repartir com os pobres o excedente do suficiente para sobreviver na simplicidade até o fim da vida. Tudo aquilo que não é para sempre, que outro pode tomar o lugar, não faz parte da obra de Deus. É apenas um engano humano que pensa ser obra de Deus, como por exemplo um cargo de pastor em uma instituição religiosa do homem. Obra de Deus não tem semelhança alguma com organizações, empresas ou associações do mundo. É apenas o entendimento da palavra que leva aos entendidos a pregarem organizados pelo Espírito Santo, onde o patrão é o próprio Deus invisível. Por isso não recebe salário nem aceita aquilo que Cristo não permitiu como pagamento. 77 Jesus disse: Sou a luz que está sobre todas as coisas. Sou tudo, de mim saiu tudo e a mim tudo chegou. Divida um pedaço de madeira, aí estou. Ergam a pedra, e aí me encontrarão. Jesus dizer que Ele é a luz que está sobre todas as coisas é que Ele trouxe o entendimento de todas as coisas, que antes não se tinha ouvido falar. Cristo dizer que Ele é tudo, que tudo dele saiu e tudo a Ele chegou é que Ele é a palavra que criou tudo, portanto, deve experimentar tudo. Divida um pedaço de madeira, aí estou. Fala de sua morte na cruz, e também serve como figura da divisão do tempo do planeta. Ergam a pedra, e aí me encontrarão. Fala de sua ressurreição quando abriram a porta do túmulo, e também serve como figura para quem levanta a pedra da interpretação correta da palavra de Deus, retirando a lei de pedra, quando encontra Cristo ressurreto pelo entendimento. A prova espiritual de sua ressurreição, maior do que a prova da visão carnal. 78 Neste versículo Jesus distingue muito bem um homem de Deus de um homem poderoso do mundo. Um homem de Deus é tão natural que se confunde com juncos agitados pelo vento. Já os poderosos com suas roupas leves não podem compreender a verdade, ou seja, ter provas e conhecimento do reino espiritual de Deus através da sabedoria de que a palavra de Deus tem profecias ocultas, desvendadas quando se interpreta a história como se fosse um sonho ou parábola, mostrando para esse interpretador de sonho que tudo já foi profetizado nos mínimos detalhes no começo por Deus. Além de saber de muitas outras coisas que não foram escritas, mas estão subentendidas em parábolas e enigmas, como se fosse um sonho, escritura possível só ao Todo-Poderoso, o Rei da Simbologia. 79 Felizes o ventre que o carregou e os seios que o alimentaram. Fala da igreja que carrega Cristo no coração e amamenta os carentes com a pregação do Evangelho. Cristo dizer para os judeus que haverá dias em que eles dirão: Felizes o ventre que não concedeu e os seios que não amamentaram. Fala da grande tribulação que haverá em Jerusalém no final dos tempos, da qual a destruição do templo pelo general Tito foi apenas um ensaio. 80 Cristo dizer que quem quer que conheça o mundo descobriu o corpo e que quem conhece a palavra de Deus descobre tudo, e descobrir o corpo é tirar a roupa da vergonha de pregar a palavra em público, do medo de perder status profissionais e de outras barreiras que impedem de pregar o evangelho em público, perambulando pelas ruas. O mundo não ser digno dessa pessoa é que ela é a única saída para a salvação eterna do mundo, mas o mundo a odeia na sua ignorância, recompensando o verdadeiro amor da salvação eterna com ódio, perseguição, zombarias e revoltas religiosas. 81 Cristo dizer que quem se tornou rico governe é que quem conheceu a palavra de Deus está apto para governar tudo com justiça, pois o entendimento de Deus é a riqueza eterna. Mas quem tem poder que renuncia a esse poder é um recado para todos os poderosos e governantes do mundo, que se eles não renunciarem ao seu cargo, não entrarão no céu. 82 Cristo dizer que quem quer que esteja perto dele está perto do fogo é estar perto do entendimento da palavra e dos dons do batismo com o Espírito de fogo, que queima as heresias das confederações religiosas do mundo. Cristo dizer que quem quer que esteja longe dela está longe do reino, que quem está longe do entendimento da palavra está longe do batismo com o Espírito Santo e fogo celestial. 83 Jesus disse: as imagens são visíveis para as pessoas, mas a luz dentro delas está oculta na imagem da luz do Pai. Ele será desvendado, mas sua imagem está oculta por sua luz. As imagens visíveis são as palavras escritas com letras. A luz dentro das palavras está oculta, que a interpretação do seu sentido real está oculto. Se essas interpretações estão ocultas na imagem da luz do Pai, então, quando as descobrirmos, é porque discernimos a luz e poderemos ver a imagem de Deus. Ele será desvendado, mas sua imagem está oculta por sua luz. Significa que a imagem de Deus será revelada, mas para quem levantar o véu da luz da interpretação correta da palavra de Deus.
A luz dentro das imagens está oculta na imagem da luz do Pai. É também que as ideias das coisas só se tornam possíveis com a ideia de Deus. Isso tudo significa que nós não vemos Deus pelos olhos carnais, mas pelos olhos do entendimento de sua palavra revelada ao homem através dos sonhos ou revelações dos dons espirituais. Nós veremos Deus quando descobrirmos as mensagens ocultas na sua palavra através do entendimento, as quais revelam o passado, futuro, interior e exterior até as profundezas de Deus. 84 Jesus disse que quando seus discípulos veem as suas semelhanças no espelho, eles ficam felizes, mas quando verem as suas imagens que surgiram antes deles, que nem morrem nem se tornam visíveis, quanto irão suportar? Essas imagens são as profecias referentes à missão dos discípulos de Cristo e suas consequências. 85 Neste versículo Cristo profetiza a sua ressurreição quando diz que Adão não era digno deles porque provou a morte, mas ele era o verdadeiro Adão que não provou morte e faria herdar a vida eterna a todos os que nele crescem, se tornando seus filhos ao nascerem de sua semente da palavra. 86 Jesus disse: as raposas têm suas tocas e os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho da Humanidade não tem lugar para pôr sua cabeça e repousar. As raposas que têm as suas tocas são os falsos pastores que têm seus templos religiosos. Os pássaros que têm os seus ninhos podem ser os políticos e os empresários que têm as suas mansões nos lugares de melhores vistas do mundo. O Filho da Humanidade não ter lugar para pôr a sua cabeça e repousar é a posição de sua morte na cruz, derramando sangue, que representa a pregação do sangue do Evangelho pelo mundo por aqueles que creem da maneira correta, sem poder receber nada acumulativo, repositório ou reserva em troca. 87 Jesus disse: como é deplorável um corpo que depende de um corpo, e como é deplorável a alma que depende desses dois. O corpo que depende de outro corpo é a religião humana que depende do dinheiro ou do Estado, ambos de natureza material. A alma que depende dos dois é o entendimento do religioso que acha que para ser salvo o eterno depende da religião humana e do dinheiro para dar ao líder daquela organização humana. 88 Jesus disse: os mensageiros e os profetas se dirigirão a vocês e lhes darão o que é de vocês. Vocês, por sua vez, darão a eles o que têm e dirão a si mesmos, quando eles virão e pegarão o que é deles. Este versículo fala do juízo final em que todos os mortos virão à claridade da luz e se julgarão entre si, segundo o que fez por meio do corpo aqui na terra. 89 Lavar o lado de fora da traça é se portar com uma aparência de santo, mas o interior está podre como um túmulo quando só valorizam as riquezas materiais e não lavam os seus pensamentos com o entendimento da palavra de Deus para valorizar a vida eterna. 90 Jesus disse: venham a mim, pois meu jugo é fácil e meu domínio suave, e encontrarão repouso para vocês. O jugo de Cristo é fácil porque ele só nos mandou abrir a boca para anunciar o Evangelho aonde quer que estejamos. O seu domínio é suave porque ele não nos pede nada de material, apenas ensinar a sua palavra para que os outros a entendam, mas para isso ele nos capacita com seus dons sobrenaturais. Encontrar descanso para nossas almas é que a sua doutrina nos dá entendimento para nos libertar da disputa por dinheiro, empregos, fama e outras coisas que promovem brigas e a eliminação, pois aprendemos a valorizar o mais importante, a vida eterna. 91 Eles lhe disseram: diga-nos quem você é para que possamos acreditar em você. Ele lhes disse: vocês examinam a face do céu e da terra, mas vocês não conhecem quem está em sua presença e não sabem como examinar este momento. Cristo disse isso porque eles examinavam tudo e se interessavam pelas coisas terrenas, mas o mais fácil eles não examinavam com perfeição, que eram as Escrituras, portanto não sabiam a maravilha inédita que estava na sua frente, nunca possível antes, nem seria possível depois, por toda a eternidade. O Deus invisível parecido em carne para fazer algo completo em todos os aspectos. 92 No passado Cristo não falara acerca das coisas das quais indagavam é uma alusão ao período logo após a queda do homem no jardim do Éden. Cristo dizer que agora está disposto a responder sobre as perguntas da vida eterna, mas não estão interessados em alusão à sua vinda ao mundo para ensinar a verdade. Procure que o encontrará é que a verdade está perto de nós, só não tem quem não quer. 93 Não dê o que é sagrado aos cães, ou eles podem jogá-lo no monte de esterco. Não joguem pérolas aos porcos, ou eles podem, dar o que é sagrado aos cães é dar dízimo, dinheiro aos falsos pastores das religiões. Jogar no monte de esterco é jogar no banco. Esterco representa dinheiro nos sonhos de Deus. Esterco é dinheiro acima dos limites impostos por Cristo em sua palavra.
Jogar pérolas aos porcos é querer ensinar a palavra de Deus aos ricos deste mundo, ou aos que buscam riquezas. 94 Quem procura encontra, quem procura Deus e a verdade vai encontrar. Quem bate será aberto, é quem procura a vida eterna alcançará. 95 Jesus disse: se vocês têm dinheiro, não emprestem a juros. Ao contrário, deem-no a alguém de quem não o receberão de volta. Com essas palavras Cristo condena os bancos e nos mostra um caminho para a vida eterna, o qual representa a pregação do Evangelho sem juros ou dinheiro em barganha. 96 Um pouco de fermento que a mulher pegou, misturou na massa e fez bolos grandes. É a doutrina de Cristo que agora nos últimos tempos está sendo revelada a todos. 97 Jesus disse: o reino do Pai é como uma mulher que estava carregando um jarro cheio de farinha. Enquanto caminhava por uma longa estrada, a asa do jarro quebrou e a farinha se espalhou por trás dela, ao longo do caminho. Ela não percebeu isto, não observou qualquer problema. Quando chegou a casa, pôs o jarro no chão e descobriu que estava vazio. O jarro cheio de farinha é a nossa mente contendo o entendimento da palavra de Deus. A farinha. A longa estrada é a nossa linha do tempo até a eternidade, a qual é representada pela casa da mulher. Se a farinha é o entendimento da palavra, e Jesus nos mandou pregar a palavra, então as almas que fazemos entender e se convertem é também a farinha do entendimento na nossa mente. A asa do jarro que se quebra é a desobediência ao ID de Cristo de pregar o Evangelho de graça, derramando sangue como ele derramou. A farinha que se perde por trás dela no caminho são as almas que perdemos a oportunidade de fazer elas entenderem a palavra de Deus no trabalho, na escola, em casa, nas ruas ou qualquer lugar possível. Como não evangelizamos, até o entendimento natural que todo mundo tem vai se perdendo. A mulher não perceber e não observar nenhum problema é a realidade da humanidade que não sabe que está perdendo a vida eterna por não fazer o ID de Cristo da maneira que ele ensinou, não como as denominações fazem. Chegar em casa, pôr o jarro no chão e descobrir que está vazio é no juízo final ver que não fez nada para Deus e não ganhou nenhuma alma. Nenhuma farinha havia naquela mentalidade que pudesse fazer um bolo. 98 A pessoa que queria matar alguém poderoso é o Evangelho de Cristo que quer eliminar da face da terra as injustiças sociais dos poderosos. Fazer o teste, enfiando a espada na parede para ver se a mão a acompanharia, se perguntar para si mesmo, antes de pregar para os outros, se você está disposto a viver do Evangelho, sem dinheiro, até o fim da vida. É analisar para ver se você tem o dom, disposição para o ID de Cristo sem dinheiro, se não é melhor ser um simples cooperador, que concorda e apoia a causa, do que ser um pastor e ser morto de entendimento pelo devorador, pois usa o nome de Cristo para ganhar dinheiro para satisfazer a sua carne. Só em pegar o dinheiro já prova que não entende a palavra e é para satisfação carnal. Esse texto da espada também faz alusão ao Velho Testamento que usava-se de alegorias para representar o ID de Cristo do Evangelho. Matar o poderoso é ganhar muitas almas para Cristo com o seu Evangelho perfeito. 99 Os que fazem a vontade do Pai, que são parentes chegados de Cristo, são aqueles que pregam ou concordam com o Evangelho de Cristo nas ruas, sem ligação com instituições religiosas humanas, a prostituta do Apocalipse, a Babilônia atual. Esses já estão no reino. Sem a moeda de ouro com a imagem de César que mostraram ao Cristo para ver se ele negaria o imposto, representa a nossa alma com a imagem de Deus, ou seja, o entendimento da palavra. Pois há uma entendida o valor para Deus. Dar a César o que é de César é dar ao Estado ou ao governo o que lhe é devido, ou seja, os impostos que devem ser pagos. Dar a Deus o que é de Deus é dar os espíritos dos homens convertidos pelo ensinamento da pregação do Evangelho. Dar a Cristo o que é de Cristo é dar a você próprio o entendimento da palavra e o batismo dos dons espirituais. 101 Cristo dizer que quem não odiar pai e mãe não pode ser seu seguidor é que nada pode ser mais importante do que o caminho estabelecido por Deus para a salvação eterna, ou seja, Cristo. Cristo dizer que a sua verdadeira mãe lhe deu vida é que a verdade de Deus e a sua palavra lhe deu vida, ou seja, ele próprio. 102 Jesus disse: malditos os fariseus, pois são como um cão que dorme na manjedoura do gado, pois nem come nem deixa o gado comer. Cão que dorme na manjedoura do gado é o falso pastor que ensina errado o caminho da salvação por interesses carnais. O cão que não come nem deixa o gado comer é o falso pastor que não quer entender e nem deixa os outros entenderem, ou seja, caminham para o inferno eterno e querem arrastar um número maior possível também para lá.
103 O feliz que sabe onde os ladrões vão entrar de modo que possa se precaver é a pessoa que conhece as doutrinas de Cristo e sabe discernir quais as doutrinas enganam, como a serpente enganou Eva, para não parar no inferno eterno. 104 Disseram a Jesus: Venha, rezemos hoje e jejuemos. Jesus disse: Que pecado cometi ou como fui destruído? Quando o noivo sair do quarto nupcial, que as pessoas jejuem e rezem. A reza e o jejum era um costume da lei de Moisés que representa a oratória da pregação do evangelho com o jejum do dinheiro, como Cristo ordenou, o evangelho sem dinheiro. Qualquer prática de ritual da lei de Moisés é inútil. Jejum de alimento ou oração de fariseu, portanto é um pecado, pois não tem o sangue de Cristo. A pessoa só deixa de cometer pecado ou ser destruído, conforme as palavras de Cristo, quando prega o evangelho conforme o método ordenado por Cristo, diferente das religiões e denominações famosas dos dias de hoje. As pessoas jejuarem e rezarem somente quando o noivo sair do quarto nupcial é a volta de Cristo para nos levar para o paraíso eterno, aonde não tem comida terrena, nem pregação do evangelho. 105 Jesus disse: Quem quer que conheça o pai e a mãe será chamado filho de uma prostituta. Conhecer o pai é conhecer a palavra de Deus a fundo. Conhecer a mãe é conhecer o evangelho de Cristo e suas doutrinas, das quais nascemos de novo do Espírito. Ser chamado filho de prostituta é o verdadeiro conhecedor do pai e mãe espiritual. Ser caluniado de devasso e prostituto. 106 Dois que se fazem um para ordenar a montanha e ela se mover é um homem que se inclina somente para um dos seus dois lados, espiritual ou carnal. Mover montanhas é fazer coisas incríveis ou inéditas, como no caso do carnal, um cientista a descobrir algo incrível que muda o modo de vida. No caso espiritual é fazer obras maiores do que Cristo, o que transcende a lei da natureza. 107 O pastor das 100 ovelhas é Cristo. Uma delas, a maior, se extraviar é a humanidade decaída. Deixar as 99 para procurar a perdida. Deixar o seu reino celestial para vir ao mundo procurar a sua igreja. Encontrar a ovelha perdida é a obra de salvação eterna de Cristo na cruz. Depois desse contratempo ele dizer que a ama mais do que as 99 é o amor gerado da tribulação. 108 Beber da boca de Cristo para se tornar como ele é receber o entendimento da palavra do seu Espírito para falar igualmente a ele falava. Cristo se tornar essa pessoa que bebeu da sua boca e as coisas ocultas serem reveladas a ela é a pessoa que entendeu a palavra e recebeu os dons espirituais por causa do Espírito de Cristo nela. 109 Jesus disse: O reino é como uma pessoa que tinha um tesouro escondido no campo, mas não sabia, e, quando ela morreu, deixou-o para seu filho. O filho não sabia do tesouro, assumiu o campo e o vendeu. O comprador arava, descobriu o tesouro e começou a emprestar dinheiro a juro para quem desejasse. A primeira pessoa dona do campo que morreu sem saber do tesouro e deixou a herança para o seu filho é Adão. O filho herdeiro que também não sabia do tesouro e vendeu o campo é Israel. O comprador é Cristo quando comprou o reino de Deus na terra por seu sangue derramado por Israel. O comprador arar a terra e descobrir o tesouro é Cristo vir ao mundo e desvendar as palavras de Deus do mundo invisível. Emprestar o dinheiro a juro para quem desejasse é ensinar os tesouros ocultos da palavra de Deus para quem se interessa, a fim de que ele pague no juízo final em almas entendidas e quite a sua dívida de condenação eterna, a qual não será paga por quem não quis pegar emprestado. 110 Aquele que descobriu o mundo e se tornou rico é aquele que entendeu a palavra de Deus. Renúncia o mundo é a ordem para aquele que entendeu a palavra largar o poder e a riqueza deste mundo. Caso contrário, mesmo entendendo a palavra irá para o inferno eterno. 111 Os céus e a terra se envolverão na sua presença. É referência ao juízo final. Quem quer que viva daquele que vive não verá morte é aquele que vive pela fé do entendimento, renunciando à injustiça do dinheiro, não será lançado no lago de fogo. A pessoa que se encontrou é a pessoa que entendeu a palavra de Deus, sabe de onde veio, para onde vai, e o seu propósito nesta vida. O mundo não ser digno dessa pessoa é desprezo mundial para sua salvação. 112 Jesus disse: Maldita a carne que depende da alma. Isso é falsa religião ou mágica que depende de poderes espirituais para arrecadar dinheiro. Maldita a alma que depende da carne. Isso é demônios, seres espirituais, que dependem do dinheiro para expandir sua religião e seus entretenimentos sobre a terra. 113 Os seguidores de Cristo lhe perguntaram quando viria o reino imperial de Israel, mas Cristo lhes falou do reino do entendimento da palavra que já estava no meio deles. Este reino não vir quando se espera por ele é que ele já está no meio de nós, na nossa mentalidade.
Não se dizer, vejam, aqui está ele ou vejam, ali está ele. É que o reino de Deus não é uma instituição física em que se coloca uma placa de blasfêmia se autodenominando reino de Deus, casa de Deus ou coisa do tipo. O reino espalhado por toda a terra e as pessoas não verem é o entendimento da palavra na mente dos escolhidos por Deus e batizados no Espírito Santo, espalhados por toda a terra. A única coisa que você pode ver é alguém pregando em lugares públicos, feito um doido, a palavra de Deus corretamente, do qual o mundo não é digno. 114 Simão Pedro disse a eles, Maria deveria deixar-nos, pois as mulheres não são dignas da vida. Jesus disse, eu a guiarei para fazer dela homem, de modo que também ela possa tornar-se um espírito vivo semelhante a vocês homens. Pois toda a mulher que se torna homem entrará no reino do céu. A mulher que se torna homem entrar no reino do céu é todo ser humano nascido da semente da palavra de Cristo pelo ensino do Evangelho, que passa a lançar o sêmen da palavra de Cristo nos corações das pessoas do mundo pela pregação de graça da salvação eterna. Obrigado. Busque a Deus, busque a vida eterna.